Ok, pessoal, agora vamos mostrar então como seria possível a superação do obstáculo epistemológico, né? Nós já identificamos esse obstáculo, né? Ele existe. Nas aulas anteriores nós mostramos todo o processo de como que ocorreu a identificação desse obstáculo, né? Então existe o obstáculo, a palavra densidade é um obstáculo epistemológico do tipo verbalista, né? Então vamos mostrar como superar o obstáculo, uma vez que o Gaston Bachelard, que é o epistemólogo que propõe a ideia de obstáculo epistemológico, ele não descreve, ele não indica a possibilidade de superação. Ele apenas fala da existência, né? Ele aponta a existência do obstáculo e que temos que evitar que ele seja formado. Mas ele não fala como resolver o problema. Então, nós aqui vamos descrever uma possibilidade, né, de superação do obstáculo, né? Isso tudo está descrito aqui nesse livro, né? E aqui ele tem todos os detalhes, né? Então está toda a pesquisa completa, relatada e detalhada aqui nesse livro. Muito bem. Então, como resolver o problema do obstáculo epistemológico do tipo verbalista, especificamente esse da densidade? Bom, primeira coisa é conhecer o obstáculo, né? Isso é necessário, né? O professor precisa saber que existe esse obstáculo em seus alunos, né? Então ele tem que identificar a existência, obviamente sabendo que aquilo, né, é um problema que precisa ser superado, né? E também o aluno precisa saber disso. Então o professor identificou o problema, tem que chamar os seus alunos e falar, ó, gente, aqui tem um problema, né? A maioria está pensando de forma equivocada aqui nesse conceito. Então isso se chama obstáculo, isso está impedindo você de conhecer o conceito corretamente. Então você precisa saber que precisamos resolver esse problema aqui. Tá? Então, a tomada de consciência da existência do obstáculo é tanto do professor quanto dos alunos. Obviamente, o aluno não vai descobrir isso sozinho, então cabe ao professor indicar, alertar ao estudante que ele possui esse obstáculo. Muito bem. O segundo ponto seria começar a rachar esse obstáculo, né? Entender o obstáculo como muro, né? Então vamos produzir rachaduras nesse muro. Como fazer isso? Bem, a primeira coisa precisamos lembrar, né, que aqui nós estamos tratando de sugestões de Jean-Pierre Astolfi, né? Então a primeira coisa é produzir a chamada desestabilização conceitual, né, que o Astolfi propõe, né? E que a sugestão que eu dou aqui é o conflito cognitivo, né? Se começar a ocorrer um conflito na cabeça do aluno, né, confrontar as ideias dos estudantes na sala de aula, primeira coisa ali, eles começarem né, ele fala uma coisa e o professor propõe situações que aquilo que ele falou não funciona bem. Então ele começa a produzir esse confronto das ideias, né? Então, e aí o estudante precisa começar a perceber, né, que a ideia dele pode não ser correta em função de que ela não funciona em determinados pontos, não é isso? Então, o professor precisa verificar essas diferentes ideias, essas divergências interpretativas, né? E aí, então, tentar ali, juntando um, outro, quer dizer, precisa existir um diálogo, um bate-papo, uma roda de conversa entre todos ali, para que as ideias possam começar a ir numa direção comum, né? É o que nós chamamos de conciliar as ideias, tá? Com a que o professor propõe, né? Que é obviamente, a ideia cientificamente aceita, né? Muito bem. Aí, então, depois, é o que nós chamamos de desembaraçar os obstáculos, né? Então, o que seria isso? É propor, né, um
uma nova definição do conceito que o estudante consiga compreender. Portanto, é preciso ter um linguajar, né, desse conceito apropriado ao estudante, né? Essa explicação, ela precisa ter clareza, né? O aluno precisa utilizá-la, né? Obviamente ele deve expor a ideia dele, mas sem que aquilo que está corretamente aceito, né? Aquilo que é cientificamente aceito seja ferido, né? Então ele vai propor, né, uma alternativa conceitual, né, com o linguajar dele, porém sem que ocorra qualquer conflito com o cientificamente aceito, né? Isso tem que ser de forma simples, né, curta, tá? E principalmente de forma que cotidianamente ele compreenda, tá? E depois disso, então, que o estudante conseguir compreender, precisa interiorizar, né? E como que seria essa interiorização? Seria ele ser estimulado a utilizar frequentemente aquele conceito, né? Aquela alternativa conceitual que foi elaborada por ele mesmo, tá certo? Bom, então, identificar o obstáculo, né? Saber que o obstáculo existe, começar a produzir pequenos conflitos em relação ao conceito que o estudante tem e elaborar um novo conceito. Bom, então este seria o que o Jean-Pierre Astolfi propõe para superar o obstáculo. Bom, obviamente parece muito fácil fazer. A questão é como fazer. E é aí que nós vamos propor aqui uma ação em que entendemos que esses 3 pontos foram corretamente desenvolvidos ao longo do tempo, tá? Para que isto ocorresse, nós vamos explicar em 6 momentos distintos. Isso não significa que foram 6 aulas. Não, não é isso. É que são 6 momentos, tá? Que separamos para tentando aí relacionar com a proposta do Astolfi, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro momento seria conhecer o obstáculo, né? Então, vamos lá, conhecer o obstáculo. Quer dizer, como é que nós fizemos no caso do nosso obstáculo? Aquela pergunta inicial, né? Que lá na nossa primeira, logo no início das aulas aqui sobre obstáculo epistemológico, nós apresentamos, né? Que são só 2 questões. E aí leva 3 minutos. Então, eu estou tentando mostrar aqui que não há necessidade do primeiro momento ser uma aula. Não. É um tempo curto. No nosso aqui, 3 minutinhos é suficiente. 3 a 5 minutos que você simplesmente entrega, né, a pergunta: água e óleo se misturam? Pronto. Essa é só a única pergunta. E a segunda questão: utilizando seus conhecimentos de química, diga por quê. Quer dizer, não importa se você respondeu sim ou não, você só vai dizer por quê. Se você diz sim, se mistura, então por que você acha que mistura? Não, não mistura, então por que você acha que não mistura? Essa é a questão, é só isso, tá certo? O objetivo aqui é tentar mostrar para os alunos que a maior parte deles vão responder por causa da densidade, né? É bem provável que a resposta para a primeira questão seja não, né? Água e óleo se misturam? Não. Essa é a resposta que é dada, né? Aqui é praticamente 100%, todo mundo diz não, né? O que está errado, né, gente? Está errado dizer que água e óleo não se misturam, né? Porque água e óleo se misturam sim, né? Aí seria até uma questão para uma discussão mais longa, mas água e óleo formam uma mistura heterogênea, né? Então, se água e óleo formam uma mistura heterogênea, tem aí um problema dizer que não se misturam, tá certo? Mas o objetivo nosso não é discutir essa questão. Nosso objetivo é
resolver o problema do obstáculo, né? Então não importa essa primeira questão. Essa primeira questão é só introdutória mesmo para o assunto. A questão que nós queremos observar é a segunda, onde está dizendo por quê? Por que que água e óleo não se misturam? Tá? Ou por que que água e óleo se misturam? Essa é a questão. E, obviamente, a resposta vai aparecer em grande porcentagem, né? Densidade, de alguma maneira, tá? Bom, aí nesse caso, né, é mostrar que, ó, tem pesquisas que comprovam que é esta resposta que você vai dar, tá certo? E que isso é um obstáculo à compreensão da explicação científica, o correto, tá certo? Então, falar que é densidade impede compreender o motivo. A gente normalmente dá essa resposta, por causa da densidade, mas e fica por isso mesmo, né? Então impede saber os motivos, porque já deu a resposta, já estou satisfeito, é por causa da densidade. Ah, tá, então vamos para o próximo. Então, geralmente é isso que ocorre aqui nessa questão, tá? Então é mostrar para o aluno que essa resposta é errada, tá? E que ao dar essa resposta, você está criando dificuldades para entender a resposta correta. E que isso chama obstáculo epistemológico, ok? Então, aqui eu estou dizendo, eu, professor, conhecendo o obstáculo e o estudante também conhecer esse problema que ele tem. Bom, segundo momento é avaliar as respostas, né? Quer dizer, eu dei a pergunta lá, eu recolho e vamos então avaliar agora. Isso aí é para poder identificar realmente, né? Comprovar realmente a existência do obstáculo. E aí, aqui nesse momento, é extremamente importante que o estudante participe, né? Porque nós não precisamos identificar o estudante. Ô, fulano, você falou isso. Não. Simplesmente falou, ó, tem estudante que disse isso, tem aquele que falou assado e assim por diante, tá? Então, aí nesse caso, é muito importante dizer que, ó, isso é um problema e que nós vamos resolver esse problema, tá? Nós vamos tentar aqui ajudar vocês a resolver um problema, porque a grande maioria de vocês está dizendo que a densidade é responsável aqui pelo sistema heterogêneo água e óleo. E não é verdade, tá? Nós vamos explicar para vocês que isso não é verdade. Aqui vai dar conflito. Muita gente vai falar, mas como, professor? A vida inteira eu soube disso. Não, alguns vão ficar meio desconfiados, falar, não, esse professor não é possível, né? Mas precisa ser mostrado que isso é um problema que precisa ocorrer a resolução desse problema, né? E aí, o professor precisa falar, ó, a resposta que vocês estão me dando, eu já esperava que ia ser essa mesmo. Isso é comum, todo mundo fala assim, tá? Inclusive, essa má compreensão é normal, porque todo mundo fala isso, existe várias pesquisas que já mostraram que isso é um problema, e calma, tá? Essa incompreensão, ela veio até aqui, mas ela vai ser resolvida, não se preocupe, né? Porque daqui para frente você vai resolver essa questão, porque você vai assistir essa aula agora e vai entender que realmente o que você estava dizendo não é verdade, tá? Então não se preocupe. Ou seja, você está mostrando para ele, né, que está correto, que é esperado, melhor dizendo, a resposta que ele deu, mas que ela não está correta, tá? Bom, aí vem, então, um terceiro momento, que é discutir abertamente essas perguntas e pedir para que todo mundo fale, né? Para que todo mundo fale, né? Precisa ter um diálogo aqui entre os alunos e todo mundo vai falar as concepções que eles têm, tá? Então, e dizer, ó, a maioria pensa dessa forma, inclusive eu mesmo pensava assim quando eu era jovem, tá? Isso é normal. Todo mundo fala isso, tá? E que tem vários os motivos, nesse caso, que nos levam a pensar assim, né? Problemas nos livros, tem livro que traz de forma equivocada, né? Não o conceito, mas a maneira de que apresenta o conceito, tá?
Tem questões com os professores, né? Vários professores também possuem essa incompreensão, esse obstáculo e acabam transmitindo isso. Então, não é a existência do problema não é com você. Não foi você o responsável, porque a palavra densidade você aprendeu na escola, então o problema está na escola, da forma como o professor explica esse assunto, tá certo? Então calma, nós vamos resolver, porque todos nós passamos pelas mesmas situações, né, ou pelo menos situações muito semelhantes que nos levaram a pensar da maneira como pensamos hoje sobre densidade, mas que isso vai ser resolvido, ok? Então aí viria um quarto momento que é realmente definir o que é densidade, tá certo? A gente vai apresentar o conceito de densidade. Ó, densidade é isso aqui. E pronto. Beleza. Obviamente eles podem, talvez não aceitar, tá? Apresentar esse conceito e dizer que isso aqui é densidade, não vai resolver o problema ainda, tá? Mas eles precisam já ter consciência de que o conceito é este, está, né? Já colocar o conceito para eles entenderem. Para entenderem não, para que eles saibam que nós vamos agora na aula, né, na sequência da aula, fazer aqui, propor algumas situações para que esse conceito que está sendo apresentado seja compreendido. Ok? Então, ele ainda não foi compreendido, ele foi só apresentado, tá bom? Apenas isso. Então precisa ter essa discussão com todo mundo para falar qual que é a definição correta de densidade e assim por diante. Muito bem, importante, tá? Até tentar mostrar que não basta dizer que densidade é massa por volume, né? Não, é discutir, né? A quantidade ali, né, do que nós temos num espaço que aquilo ocupa. Quer dizer, precisa ser definido densidade de uma maneira mais ampla, né? Não é simplesmente pegar e apresentar matematicamente a expressão de densidade, né? Porque isso não resolve, né? Lembre que existe o obstáculo, epistemológico que envolve, né, essa questão, né? Esse matematismo, tá certo? Então, nós não podemos trocar o obstáculo verbal pelo obstáculo matemático, né? Então, não vai resolver nada. Se você simplesmente falar, não é isso que você pensa, a definição é densidade por volume, isso aí não resolveu o problema, tá certo? Só transferiu, ok? Muito bem. Bom, aí o quinto momento, nesse quarto momento, desculpe, nós vamos fazer uma experiência, tá certo? Nós vamos desenvolver uma experiência, né? A primeira experiência aqui do da nossa sequência de aulas. Eu coloco 50 ml de água dentro de uma proveta, tá certo? 50 ml de água. E coloco na balança para verificar a massa, 49,62. Esses valores vão variar um pouco, porque obviamente depende da proveta, depende da calibragem, tá? Mas vai ficar entre 49,6 até 49,8, mais ou menos em torno disso, tá bom? A massa de 50 ml, porque também tem outras questões que vão envolver, temperatura e tudo mais, né? A calibragem da balança, a calibragem da proveta ou de um outro instrumento, né, que você esteja usando, de uma outra vidraria que você esteja usando. Faça a mesma coisa com álcool. Coloca numa outra proveta a mesma quantidade, 50 ml, e leve na balança. E aí vai verificar que a massa dá 39, né, no nosso caso aqui, 39,83 gramas. Essa foi a massa que que foi obtido aqui no nosso experimento, tá? Vai ficar próximo disso, 39,9, 39,7, né? Vai ficar próximo disso daí, tá? Bem, vou fazer também com óleo. Pego o óleo qualquer e coloco aqui um óleo de soja, tá? Comercial, né? É importante lembrar que o óleo de soja não é uma substância pura, né? Então ele é uma mistura de vários óleos, várias
várias substâncias distintas, né? Então aqui vai ter grande variação da massa, tá? Mas vai ficar em torno de 45, né? 45,2 até 45,9, né? Às vezes dá um pouco 46, tá? Então deve ser em torno disso. Mas o volume absolutamente igual nos três casos, 50 ml. Bem, depois que eu apresentei lá, então, o conceito de densidade, mostrei que densidade matematicamente pode ser expressa como massa por volume, né? Não é dizer que densidade é massa por volume, mas dizer que eu posso expressá-la matematicamente, eu posso, então, calcular a densidade de cada um deles aqui, né? Eu divido massa por volume aqui e vou obter, por exemplo, a densidade da água de 0,9924 gramas por ml. Né? Densidade do álcool de 0,7966 gramas por ml. Que a densidade do óleo ficou em 0,9156 gramas por ml. Agora, se nós observarmos esses resultados, a densidade da água está mais próxima da densidade do óleo do que do álcool. Olha só, né? A água é 0,99 e o óleo é 0,91, 0,92 por aí. Opa, então eles estão próximas, essas duas densidades. Mas o álcool, a densidade é bem distante, né? 0,79. Né? A densidade do álcool, né, puro é de 0,78, né? 0,784, tá? Em torno disso. Mas aqui é álcool comercial, então tem lá uma certa porcentagem de água também junto, então não vai chegar em 0,78 não, vai ficar em 0,79, alguma coisinha, tá? Então, mas vai ficar bem distante da água, né? Bem distante, se comparado, óbvio, com a densidade do óleo, que está mais próximo. Peraí, né? Se eu pego isso daí, né? E ocorreu essa questão, aí eu entro no meu quinto momento, né? Então, eu já identifiquei todos eles. Eu já identifiquei eu já fiz, já coloquei 50 ml de água, 50 ml de álcool e 50 ml de óleo e já calculei a densidade. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora nesse quinto momento? Eu vou fazer uma mistura entre eles. Então, eu vou pegar a água e o álcool e misturar. Fica miscível, fica homogêneo. Se eu coloco água e óleo, não fica. Fica heterogêneo. Opa! Aí, nesse caso, olha só. E se eu pego o álcool e o óleo, também fica heterogêneo. Então, neste momento, eu posso perceber que as densidades são todas diferentes, que a densidade mais próxima aí, neste caso, é a da água com o óleo, e a mais distante é da água com o álcool. Mas água e álcool fica homogêneo, são líquidos miscíveis. Água e óleo fica heterogêneo, com o óleo na superfície, que álcool e óleo também fica heterogêneo, mas com o álcool na superfície. Opa! Neste momento, então, eu percebo que a densidade está determinando, em misturas heterogêneas de líquidos, quem vai flutuar, quem vai afundar no sistema. Quando eu coloco água e óleo, a água tem densidade maior, é 0,99, o óleo é 0,91. Por isso que o óleo flutua na água. Quando eu coloco álcool e óleo, o álcool tem densidade menor que o óleo, 0,79 para o álcool, 0,91 para o óleo. Então, o que ocorreu é que o óleo vai afundar
e o álcool vai flutuar no sistema. Então, a densidade está determinando quem flutua, quem afunda em sistemas heterogêneos. Mas não é a densidade que determinou que o sistema tem que ficar heterogêneo. Porque a água com o álcool, que tem densidades bem distantes, fica homogêneo. Então, aqui é a grande rachadura no obstáculo do aluno. Porque agora ele começa a olhar, pô, é mesmo. Então, não é a densidade que tornou água e óleo heterogêneo. Não é a densidade que determina que eles fiquem heterogêneos. Então, tá claro, né? Rachou a ideia dele. Mas e aí? Rachou a ideia, mas, afinal de contas, o que é então? Aí que vem o sexto momento, né? Que é superar esse obstáculo. A nossa proposta foi fazer o seguinte, então. Pega aqui, né? Nós utilizamos o sistema com bureta, mas qualquer outro sistema que possa se assemelhar a esse sistema. E deixei escorrer água, tá? Fiz a mesma coisa com o álcool e também com o óleo. Aí peguei um paninho, né, com uma vareta de vidro, tá? E atritei um bastão de vidro. Atrito num pano. Com isso, o bastão de vidro fica eletrificado, né? Eletrizado, tá certo? E o que vai ocorrer? Né? Se ele fica eletrizado, eu aproximo ele da água que está escorrendo e a água vai ser atraída por esse bastão de vidro, né? Se eu faço isso com o álcool, a mesma coisa. Agora, no óleo, isso não ocorre. O bastão de vidro foi eletrizado, né? E tem cargas elétricas nele, né? Aproximo da água, a água é atraída. Bom, então tem cargas elétricas na água. Faço isso com o álcool. Então tem cargas elétricas no álcool. Faço isso com o óleo. Não tem cargas elétricas no óleo, porque ele não foi atraído pelo bastão de vidro. Então, nesse momento, eu mostro para eles, ó, água e álcool têm cargas elétricas, tem polos positivo, polo negativo. Então, nesse caso, eu digo que água e álcool são polares. Já o óleo não tem essa característica. Então, não é polar. Podemos chamar, então, que ele é apolar. Por isso, quando eu coloco água e álcool, fica homogêneo, porque ambos são polares. Mas se eu faço isso no óleo, vai ficar heterogêneo, porque eu estou colocando algo que é polar junto com algo que é apolar. Então, quem determinou aí o fato de ser homogêneo e heterogêneo é a polaridade existente nas moléculas, tá certo? Então, esse obstáculo pode ser superado, tá certo? Pode ser superado mostrando aqui este experimento, ok? Bom, então eu acredito que com esse experimento final, o obstáculo seja vencido, ok, pessoal? Até mais então, até a nossa próxima oportunidade. Tchau!